Olá, um excelente início de noite para você, ouvinte da Rádio Mundial e que nos acompanha em sua casa, no carro, no trabalho pela FM 95.7 e também através da internet pelo nosso site www.radiomundial.com.br. Como falamos sempre, você também pode ouvir nosso programa no seu celular, baixando o nosso aplicativo Rádio Mundial, disponível para Android e iOS. Estaremos juntos pelos próximos 30 minutos, falando um pouco sobre a maçonaria no Brasil e no mundo. Eu sou Tommy Duca e este é o Maçonaria Hoje. Vamos lá, para o tema de hoje, é um tema que abala. Não é um tema polêmico quanto os outros que entram no quesito teoria da conspiração, mas é um tema que está presente durante todo o nosso tempo, todo o nosso dia, em todo lugar e no nosso inconsciente, que é sobre a morte. Aquele fim terrível que nós temos, aquele fim que tanto nos deixa angustiado, a morte. E o que isso tem a ver com a maçonaria, com a filosofia das escolas iniciáticas? É um tema muito delicado porque, como eu acabei de dizer, ele está presente ao nosso redor e nos leva até o seu objetivo, ou até o fim da vida propriamente, né? Mas a morte, ela é muito simbolizada nas ordens iniciáticas com uma figura um tanto quanto importante, não para um certo controle, uma certa, como eu poderia dizer, uma certa delicadeza de, assim como alguma coisa que poderia ser ameaçadora. A morte, tanto nas religiões quanto em muitas filosofias, ela é um tema central. Só que ela tem muito a ver com o renascimento, com o ciclo, com aquele arquétipo, aquele molde que temos diante de toda a nossa passagem por esse planeta, por esse plano terrestre, ou de acordo com a crença de cada pessoa. Como eu disse, a morte tem a ver com o renascimento. Então, a única coisa que temos certeza que vai acontecer em nossa vida é que ela vai se acabar e que vamos partir para outra etapa, ou então para um fim eterno. Mas esse medo que nós temos, muitas vezes pode ser um egoísmo. A gente busca muitas respostas, sempre estamos buscando respostas para aliviar essa dor da única certeza que temos e já nascemos com essa certeza. Então por que teríamos tanto receio quanto a uma coisa natural, ou se poderia dizer a coisa mais natural que possa existir na vida? Em comparação com os animais, que também têm o seu fim, todos os seres vivos têm um ciclo que chega ao fim, mas os seres humanos até então são os únicos que têm essa certeza, que sabem que vão morrer. Os únicos certos do fim desse ciclo da vida são os seres humanos. Os animais não sabem que vão morrer, eles não têm essa consciência, esse ato racional de um fim. Mas partindo de certas ações, como por exemplo, quando estamos
em um momento perigoso e nós temos medo, o que a gente está preservando? A nossa vida, a vida de um ente querido? A gente está preservando algo para não chegar a um fim, que necessariamente nesse assunto quer dizer a uma morte. Medo de alguém nos atacar, de ter problemas com a saúde e morrer. Temos esse medo sempre, mas não que seja o único medo possível, mas necessariamente a maior parte dos nossos medos são centralizados em um certo tipo de morte. Os animais têm esses medos. Nós vemos, se assustamos algum animal, filhote, que ainda não está muito familiarizado com o ambiente, ele tem um medo. Mas será que é o mesmo medo que o nosso? Os animais, como não têm esse ato racional, eles não têm o medo de perder a sua vida, propriamente dito. Mas eles têm essa forma de preservação do momento. Então, há paralelos que poderia-se dizer que a morte chega conosco no nosso nascimento, dentro do nosso inconsciente, faz parte da nossa passagem nesse plano terrestre, o levar a morte dentro de si, tendo ela como algo racional ou não. Mas são especulações que alguns teóricos falam de um jeito, outros falam totalmente diferente, mas é algo que nós podemos caminhar por entre linhas ali no meio, ou pelo menos uma reflexão para entendermos essa causa da morte e do medo que leva a isso. Parafraseando com alguns filósofos que falavam muito sobre esse tema, eu diria até como Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, ele tinha um existencialismo muito forte presente sobre essas questões da vida e da não-vida, como pode assim dizer. Ele dizia mais ou menos que a morte, em questão da morte, não deveria ser temida como tememos diariamente, como as pessoas temem, as pessoas que não tentam buscar algo diferente ou que não têm esse conhecimento mais apurado, como os filósofos ou como alguns estudantes acadêmicos, porque para ele a vida se limita no seu final, quando a pessoa, a matéria, o corpo morre, quando perde a vida, não há outra passagem, como muitas crenças dizem acontecer. Então, se não vamos existir, não deveríamos ter medo para chegar até esse estado final, porque nós nascemos de uma não existência. E se essa não existência da onde viemos não incomoda, por que deveríamos nos incomodar com a não existência futura? Seria como aquela frase ou aqueles conceitos que tem na Bíblia cristã, dizendo que somos pó, do pó viemos e ao pó voltaremos. Mas Schopenhauer, como uma reflexão material, sem pensar em algo do arquê, que seria aquela metafísica, digamos assim, aquele estado além do físico, da onde saímos e para onde voltaríamos. Então, seria algo que não deveria nos incomodar, porque saímos da não existência e quando morrermos nós não vamos saber, não vamos sentir e não vamos nos incomodar, ou não deveríamos nos incomodar nessa passagem, porque não estaremos ali para se incomodar com a morte como ação e não vendo a morte como uma não existência. Pois bem,
Mas, dentro da maçonaria, claro que temos uma visão mais metafísica, algo fora da materialidade, algo de superar, preservar, enaltecer o espírito sobre a matéria. Claro que essas duas coisas, os dois lados, são importantes para quem tem esse tipo de crença. Mas devemos trabalhar os dois lados, o mundo espiritual, não precisando ser necessariamente acreditar que existem fantasmas que rondam em nossa volta, mas algo que não é somente pelos sentidos físicos que entenderíamos. Então, por esse motivo de acreditar numa vida futura, em um ser superior, um princípio criador que está além do nosso entendimento até então e da matéria, deixa livre a especulação da sua verdade, não impõe nenhum limite à verdade e por isso deixa a cargo de qualquer consciência que esteja iniciado como cultue sua religião se te faz bem. Você pode arranjar um caminho para um fim ou então uma passagem de acordo com a sua religião, mas não colocando um caminho específico para isso. E como abordamos esse tema dentro das ordens iniciáticas, dentro da maçonaria ou dentro da filosofia, por assim dizer, paralelamente com a religião? Porque tudo ao nosso redor tem um ciclo, faz parte do ciclo da vida. Existem algumas mitologias, algumas histórias, algumas reflexões antigas que tratam muito bem dessa questão de passagem, de renovação, renascimento. Eu queria citar até uma muito comum no mundo grego de antigamente, que é os mistérios que aconteciam nas iniciações de Eleusis, ou seres, como os romanos renomearam. Os ritos de Eleusis, o culto aos deuses gregos, às deusas. E Eleusis era uma cidade grega, próximo a Atenas, era uma cidade que preservava muito a agricultura, plantações, colheitas, e haviam duas deusas que eram cultuadas nessa região, e com isso havia uma certa devoção e um entendimento sobre a vida por essas figuras. O culto era sobre Perséfone e Deméter, sua mãe. Eram deusas relativas a ajudar o homem na parte de trabalho do campo, trabalho de plantação mesmo, trabalho rural. E tem uma mitologia muito interessante que é muito figurada em diversas escolas iniciáticas, e para entender esse ciclo da vida, essa mitologia sobre essas deusas foi muito bem colocada, que se resume no seguinte: Deméter ajudava os homens na colheita de trigo na região de Eleusis, e sua filha Perséfone também ajudava a mãe, fazia a colheita e vivia aquele ciclo agropecuário normal. Hades, aquele deus do submundo, que também é denominado como Hades, no caso o submundo, tanto o submundo como Deus é denominado como Hades, mas vamos tratar da figura desse deus. Hades, em um de seus passeios pela terra, viu Perséfone, e Perséfone despertou um enorme interesse, uma paixão em Hades,
por conta de sua beleza, que praticamente o enfeitiçou. O que decidiu Hades? Queria levá-la com ele para o seu mundo subterrâneo, para viver e ser sua mulher. Com isso, Hades imediatamente capturou, sequestrou Perséfone e levou-a ao submundo. Pois bem, após entrar no submundo, Deméter, sua mãe, ficou extremamente triste, porque a terra da onde Hades saiu voltou com a sua filha, era o portal, era o meio, o portão da passagem desses dois mundos. E por conta da terra permitir o sequestro de sua filha, ela ficou extremamente triste, irritada e amaldiçoou toda a terra. Então a terra ficou infértil, morreram as plantas, as sementes não floravam e ficou tudo em uma grande escassez. Perséfone, no submundo, vivia como rainha de Hades, seria a rainha do submundo, mas ela não era feliz. E, no entanto, dessa passagem, há um certo trecho que diz que ela sentiu fome e se apoderou de umas romãs para passar sua fome. Essa é a história do submundo, a parte do submundo. No nosso mundo, Deméter foi pedir ajuda a Zeus para trazer sua filha de volta. Zeus, conversando com Hades, que Zeus era o deus dos deuses, era o deus mais poderoso, então ele tentou resolver esse problema. Mas Perséfone poderia voltar para a Terra, só que se ela comesse algum fruto do submundo, ela deveria permanecer naquele mundo. Com isso, algumas negociações, pode-se assim dizer, Zeus conseguiu convencer Hades a deixar Perséfone viver metade do tempo do ano no mundo, no nosso mundo, e metade do tempo no submundo. Então, quando ela vinha para o nosso mundo, era quando as flores nasciam, os frutos nasciam, as folhas ficavam verdes, era o período da primavera e verão. E quando ela deveria voltar para o submundo, era o período de inverno, período do outono, onde as folhas caíam, os frutos caíam. Teria aquela renovação de as folhas caírem, as sementes dos frutos caírem na terra para ser enterrada, para na volta da Perséfone no nosso mundo, dessa semente aflorar uma nova vida. Então, exatamente esse ciclo que os gregos tinham dessa mitologia seria a renovação da vida. Porque temos a nossa parte de que nascemos, saímos da nossa semente, do nosso princípio, fazemos toda a nossa carreira, caímos na terra, somos enterrados para daí surgir uma nova história e uma nova vida. Poderemos ser eternos para quem está nesse plano físico, com nossas lembranças, com uma espiritualidade que deixaríamos, mas também em uma vida futura poderíamos reviver, renascer, assim como todo o ciclo da vida e de muitas religiões e filosofias que acreditam nesse ciclo. Porque o que eu quero deixar bastante atento aqui é que o maçom, nos seus estudos, no seu entendimento da vida, ele tem essa, não digo obrigatoriedade, mas ele deve ser uma pessoa que não deve temer a morte, porque ele entende como é o ciclo da vida e tem que deixar o seu legado, assim como todas as pessoas a quem são cultas de estudos. Espero que eu tenha deixado um pouquinho claro
um pouquinho dos estudos sobre essa passagem renovação que faz parte do nosso entendimento da vida. E assim, sempre refletirmos para entender as coisas dentro de nós mesmos e ao nosso redor. Quero aqui deixar mais um abraço fraternal a todos os orientes do Brasil e do mundo, a todas as lojas, o pessoal da associação, meditação, ao pessoal da rádio. Um excelente final de semana e uma ótima sexta-feira a todos. Muito obrigado.